Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa atenção. Na bancada, hoje o nosso companheiro Antônio de Souza Ramalho, nosso Ramalho da construção, personalidade política em nosso país e destacada liderança sindical no Brasil e no mundo. Ramalho é nosso comentarista e também entrevistador aqui do podcast Sintracom São Paulo. Na técnica, o diretor Ricardo Vieira, auxiliado pelo companheiro Emerson Marques. Acompanhe o podcast Sintracom São Paulo nas muitas mídias que você visualiza aqui no rodapé, inclusive no YouTube e também na TV aberta. Estamos na TV aberta, canal 53.2, toda sexta-feira às 8h30 da noite, ou seja, às 20h30. Hoje temos a satisfação de receber a companheira Adriana Borgo, ela que é ex-deputada estadual. Seu mandato foi entre 2019 a 2023, é recente. Ela nasceu em nossa adorável São João da Boa Vista, ali interior de São Paulo, vizinha Minas, né? Formada em magistério, Adriana vem de uma extensa luta pelos direitos da classe estudantil. Ela é defensora ferrenha também do direito dos animais. Casada com um policial, Adriana, na Alesp, lutou efetivamente pela proteção dos profissionais da segurança pública e dos servidores em geral. Companheira Adriana, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço esse convite ao Ramalho, a você, Tony. É muito bom, é muito satisfatório estar aqui com pessoas tão queridas, inteligentes e que tanto contribuem para o estado de São Paulo. Obrigada, viu, Ramalho, pelo convite. E o tema de hoje é a busca de uma sociedade mais justa através do trabalho social. Adriana, nós tivemos há não muito tempo atrás um candidato à presidência da República, e eu falo isso com segurança porque eu votei nele, inclusive, e eu sei que a sua área também é o magistério, você é formada nessa área. Esse candidato a presidente da República era o Cristóvão Buarque, lá em 2006, há quase 20 anos atrás. E quando perguntavam para ele como é que resolvia a problemática social do Brasil, o Cristóvão dizia educação, educação e educação. Sim. Mas ele não ganhou a eleição, né? Perdão do trocadilho. Como é que faz para resolver essa problemática, Adriana, na sua opinião? Por que o Brasil ainda não optou pela educação, educação e educação? Primeiro porque a educação hoje, a sistêmica de escola, ela é colocada na conta dos professores, ela não está vindo mais de casa. Pela própria economia do nosso país, do nosso estado, os pais hoje colocam as crianças desde cedo na escola, não acompanham, e aquela educação que nós tivemos, a nossa geração teve, né, se perde nesse caminho. Então, quem dá a educação é o professor. E, segundo, nós vamos falar de valorização ali, né? O professor hoje, como tripé da sociedade, um dos tripés da sociedade, ele ganha o pior salário que o Estado pode oferecer. Alguém que está na ponta da linha, que tem a responsabilidade de dar os primeiros passos, não só na alfabetização, mas também na educação civil e moral, né? Ele não tem condições de dar aula. São crianças com TDAH, crianças com outros tipos de diversidades, que não tem um professor específico, que a rede estadual e também na municipal, em algumas municipais, não tem esse tipo de apoio, professores sobrecarregados, né? Enfim, isso gera um ciclo de não aproveitamento. Agora, a educação sistêmica, aquela educação que a gente tem do berço, que a gente tem de índole, que a gente tem de caráter, né, onde é forjado o nosso caráter, eu acho que ela se perdeu muito com a liberdade não condicionada. Eu acho que se criou muitos direitos e não se cobrou deveres, exatamente. Então é um contexto geral, mas eu acho que falta, o que eu posso resumir para você ao meu ver, políticas públicas de valorização ao profissional, professor,
né? Políticas públicas de inclusão reais e não só dizer que inclui, mas deixar ali crianças que precisam ter acompanhamento. Cada dia mais ainda surgem os casos de TDAH, de TEA, né, enfim, deficiências físicas. Então nós precisamos ter um olhar e um incentivo para esses professores que trabalham com inclusão, um plus a mais, né? Porque eles hoje fazem porque amam, mas não fazem porque são remunerados diferentemente. Não há um incentivo nisso. E o número como que eu posso dizer, de alunos que caiba dentro do sistema daquele olhar do professor, daquela responsabilidade. Hoje nós temos classe com 40 alunos, 35 alunos, né, mesmo que tenha um padrão aí pré-estabelecido. Hoje nós temos escolas saturadas e escolas que estão com evasão, porque depende da região. Então, aplicar nessa região, geralmente a mais periferia, um olhar diferente. E o que eu acho que falta na nossa educação hoje é, principalmente, uma educação na saúde mental, um olhar para a saúde mental de todo mundo, não só do profissional, mas dos alunos também. Isso abrangendo também a família, né, que é um complemento. Você tocou num binômio aí de instrução versus educação, né, Ramalho? Porque educação a gente aprende que se recebe no berço, em casa, exatamente, com os pais. E instrução é o que o professor ministra. Exatamente. Você não acha, na sua especialidade, que existe uma confusão das famílias hoje, imaginando que o professor vai educar quando, na verdade, ele vai instruir? Sim. Não só há essa confusão, como há uma cobrança de direitos, né? Antigamente, quando nós fazíamos alguma coisa errada na escola, nossos pais eram duros com a gente, né? Aquele carteirinha nossa que nós tínhamos, quando tinha um comunicado ali, um carimbinho vermelho, né? Uma nota vermelha. Uma nota vermelha, ou um carimbinho, ou uma anotação, aquilo ali realmente nos preocupava, né? Sim. A gente sabia que teria uma punição. E hoje em dia não se tem mais. Hoje nós vemos pais indo para a escola brigar com os professores porque tomaram as rédeas. Sim. E nós vemos, por outro lado, professores que estão esgotados, que estão desqualificados, inclusive, não pelo aprendizado, mas porque não conseguem se adaptar à nova realidade, porque com essa nova era digital estão evoluindo assim muito rápido, sim, né? Então, um conflito de geração muito grande, muito grande. Então, hoje a gente não tem mais aquela escola querida que a gente se formava, que a gente sabia o nome dos professores, que nós, quando nos formávamos, chorávamos, né? De saudade daquela professora. Eu mesmo tive uma diretora chamada Isabel, né? Eu lembro de todos os meus professores. Não tem mais esse vínculo afetivo, sim, né? Então, isso é tudo. É uma mistura de falta de Deus, com falta de educação, com falta de saúde mental, com falta de valorização e com falta de educação de casa. Eu acho que é um tudo. Companheiro Ramalho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tony. Cumprimentar e agradecer a deputada Adriana Borgo, né? Além de tudo, professora. Deputada, eu tive duas irmãs, eu tive uma irmã professora do estado e do município, e uma ex-mulher. E a minha irmã, que nós perdemos com câncer 2 anos atrás, ela era professora ainda de periferia na cidade de São Paulo, né? Sim. Que é uma coisa ainda que é muito difícil, não porque é da periferia, por conta da cultura, né? O Tony abriu aqui falando do Cristóvão Buarque, né? Eu, em 2006, eu fui candidato a deputado estadual pelo PDT. E para presidente da República, o candidato era Cristóvão Buarque, que tinha 0,5%. E em São Paulo nós tínhamos o Carlos Apolinário, 0,5%, né? E no segundo turno, o nosso Brizola já não estava mais vivo, e o Lupe fez a opção para apoiar o Lula, e eu acabei induzindo um pouco o pessoal do partido, e nós aqui em São Paulo apoiamos Geraldo Alckmin e perdemos as eleições, né? Mas era importante esse discurso, principalmente o pensamento do Cristóvão, que acho que até hoje pensa igual, né? No sentido da gente estar copiando muitas coisas que acontecem lá fora. Tony, e até eu queria ouvir a professora nesse sentido. O Brasil precisa mudar um pouco essa coisa da educação, principalmente escola de meio período não funciona. Na minha avaliação, a escola tem que ser integral. Algum segredo nenhum, é copiar o que acontece nos países de primeiro mundo.
Você pega toda a Europa, a escola é integral. Estados Unidos, tem um neto com 1 ano e 4 meses, a creche dele é integral. E ele está aprendendo as primeiras palavras, já fala inglês, espanhol e até português, porque em português ele aprende com a mãe. Agora você pega, exemplo, Portugal. Portugal, a criança vai para a escola às 7 horas da manhã e os pais só vão pegar às 18 horas. Então a criança lá com 7 anos indo na escola, ele praticamente já tem noção de 4 idiomas. Mas quando ele chega aos 14, ele fala fluentemente. No caso de Portugal, português, que é o idioma de lá, inglês, que é o idioma universal, e espanhol e francês. Aí você vai para a Itália, o cara fala italiano, inglês, que é universal, espanhol e francês. Você vai para a França, o cara fala França, né? Francês, que é a escola, né? Muito embora eles não gostem do idioma de inglês, mas são obrigados a aprender inglês. Sim. Né? Sim. E ainda eles fazem essa opção de espanhol e o outro idioma, né? Então eu acho que isso, Tony, é difícil, até problema financeiro, mas é uma coisa que a gente precisava pensar no futuro, para mudar essa coisa aqui no Brasil. A professora falou tudo. Professores ganham muito pouco. Sim. Salário é baixo. Minha irmã dava aula no município, no estado, e ainda que o município é 2 vezes o salário do estado aqui de São Paulo. E ainda ela às vezes dava aula particular para poder sobreviver, né? E nós sabemos que ainda tem pouca verba para investir em educação, que é a principal coisa. E se fizesse isso, eu acho que a gente ia mudar um pouco. É lógico que lá, você é menina, mas eu que já tenho 76 anos de idade, né? E a gente foi criado muito na educação dos pais, a gente seguia aquela cultura que já vem dos bisavôs, dos tataravôs, que querendo ou não mudou, né? Eu não posso mais criar eu já não criei os meus filhos como meus avós criaram, meu pai me criou, né? Porque são outras épocas, são outros mundos, o que eu acho que nós precisamos acompanhar é a evolução das tecnologias para dar oportunidade de ocupar o tempo dessa criança. É verdade que, dependendo da escola, nós ainda temos no Brasil, até em São Paulo, escolas públicas muito boas. Não por conta que é apoio do governo, mas por iniciativa dos pais e mestres e do grupo dali. Vou dar um exemplo de uma escola que até eu fui bastante surpreendido, fazendo fisioterapia, né? E conversando com a fisioterapeuta, ela falou, eu moro na Vila Sônia, né? Eu falei, tá bom, eu moro na Granja, mas eu vou voltar para São Paulo. Eu falei, mas eu lembro da Vila Sônia, porque a Vila Sônia tem uma escola muito famosa que as minhas 3 filhas estudaram lá e ficou marcado por 2 razões. Uma, porque eu fui para lá às 4 horas da tarde para dormir no ponto para conseguir fazer uma vaga, né? Que é a Andronico, né? E a outra porque aquilo era uma disciplina enorme. O professor lá, se traficante não chegava lá e aluno que folgava, eles expulsavam quando não saía do braço, né? E ela, mas que ano sua filha estudou? Eu falei, não sei, mas que idade você tem? Uns 44 anos. Eu falei, minha filha, a mais velha tem isso aí, do segundo casamento. Como é que é o nome dela? Adriana. Eu falei, Adriana é uma que dançava? Eu falei, não dança ainda. Porque na hora tinha música que a diretora colocava lá no recreio para ficar lá, e ela botava todo mundo ali para dançar rock, dança de salão, forró, né? E é até bom que a Adriana foi visitar elas, esses dias se encontraram, que foram até jantar com outras colegas. Então, essa coisa da educação, muito embora Cristóvão Buarque nunca tenha tido sucesso para implantar, mas ele tem toda a razão. E nós precisamos acompanhar sem inventar roda. Mas aí precisava ter uma verba maior para investir para os professores, realmente também não ser só por vocação que ele queira ser professor, mas que ele possa também, por conta do salário que ele ganha. E escola pública, porque é gozado. Quem tem dinheiro aqui tem escolas maravilhosas. Eu visitei uma escola, não vou falar nome, mas fica no Morumbi, eu visitei durante a campanha. Mensalidade custa R$25 mil por mês. O cara tem 4 filhos e gasta 100 pau. Que coisa, hein? Que coisa, hein? E lá é integral. O cara chega lá, não é nem 7 horas, parece que é 6h30, né? Uhum. E aí vai até quase às 7 da noite. Quer dizer, mas ele fica na escola não só aprendendo coisa de educação, ele fica jogando bola,
ele fica fazendo arte marcial, ele fica escrevendo, ele tem consulta lá para poder destacar. Até essa escola, eu visitei lá o local onde o Papa João Paulo II ficou, dormiu, eles preservam a cama até hoje. Agora, qual a diferença com certeza, esse professor lá ganha bem. Com certeza. Sim. E é um outro nível. Porque aí eu atravesso a rua e a convite deles eu fui, aí fui para Paraisópolis. Né? Até porque a escola lá, eles têm uma creche lá, sei lá, com 200 e poucos alunos. E, para minha surpresa, eles vão sempre lá com uma perua que tem a marca da escola lá, que ninguém mexe. Eu fui no meu carro, quando a gente está entrando lá, recebo uma ligação, na frente tinha um coronel Mariano, né, que estava junto com o Hector, está aí, está me ouvindo, né, e a diretora da escola. Aí avisaram que eu tinha que baixar os vidros, baixamos. Só que não demorou muito, dali a pouco tinha uns 6 caras rodeando a gente, me filmando, me entrevistando. O senhor está perdido, né? Quando o senhor vai? Aí eu lembrei que uma vez no Rio de Janeiro eu fui salvo com uma cartãozada. Né? E fui salvo mesmo com a cartãozada. Aí eu falei, eu acho que eu vou ser salvo aqui com a cartãozada também. Eu falei, olha, não, eu vou visitar aí uma creche, mas o nome daí eu sabia o nome da creche, né? Eu sabia o nome do colégio, né? Mas eu falei, olha, não se preocupa não, que eu sou peão da Constituição Civil, sou Paraíba, tá aqui meu cartão, né? E aquilo acho que ajudou um pouco, porque os caras falaram assim, nós vamos acompanhar o senhor até a escola lá. E eu não dava para falar que o cara que estava na frente era um coronel, que aí que a coisa ferrava mesmo. No meu carro tinha inclusive um polícia. E o cara cismou que o cara era polícia, ele levantou a mão, não sou, né? Não sou polícia, né? Mas para você ver a diferença, você está de um lado ali no Morumbi com um colégio super famoso, 25 mil a mensalidade, e você atravessa ali, sei lá, 10, não chega 2, 3 quilômetros, você está na Paraisópolis, vizinho. Que é aquelas coisas lá que não tem assistência nenhuma, quem comanda é o crime organizado, e ninguém dá jeito nisso. Quer dizer, entra o governo, sai governo, de direita, de esquerda. É desse jeito. Quer dizer, e ninguém consegue fazer com que a gente possa mudar a educação e segurança pública no Brasil, que cada dia está ficando pior. E na fala dele, eu me lembrei de uma coisa. Ele disse assim, eu fui matricular minhas filhas e eu dormi para conseguir a vaga. Sim. Você sabe que daqui 5 anos nós vamos ter pelo menos a estimativa de 27% das escolas fechadas por falta de demanda. Antigamente nós tínhamos 8 filhos, 7 filhos, 5 filhos, 6 filhos. Hoje é 1 se tiver. Então nós estamos perdendo a nossa juventude. O nosso país está perdendo a juventude, os jovens, as crianças, por opção de família, de não ter mais do que 1 filho, no máximo 2 filhos aí. Então, eu já participei de apelos de escola, né, para que não fechassem as portas, escolas pequenininhas, né, lá em Campinas, que não fechassem porque não tem a demanda. Então, assim, antes você dormia, hoje está oferecendo a vaga e não tem. Então, acho que uma reestruturação, até mesmo falando do nosso estado de São Paulo, uma reestruturação melhor, nós poderíamos juntar mais pelo raio periférico, né, de atuação das escolas e pagar um bom salário para esses professores. Pegar esses que as escolas fecharam e ver quem gostaria de ser professor inclusivo. Você vai ganhar X a mais pela sua dedicação, pela sua especialização nisso. Seria uma ótima ideia, né? Porque essa vai ser a tendência agora, menos crianças na escola. E não é porque não tem vaga, é porque sobra vaga e não tem criança. Então a gente vai logo a gente vai ser um país de velhos, não vamos ter mais juventude, né? Perfeito. Adriana, nessa pegada da educação, a gente lembra também do aspecto cultural. O companheiro Ramalho é paraibano, eu sou filho de pernambucano. E outro dia a gente fez uma pesquisa, eu mais o Ramalho aqui, e nós chegamos à conclusão que quase 5 milhões de pessoas em São Paulo são oriundas do Nordeste. Isso você está falando só de quem veio de lá para cá. Eu, por exemplo, sou filho. Nós temos aí milhões de pessoas que são filhos e netos de nordestino. Se brincar, metade da população tem alguma ligação com o Nordeste.
E nós ficamos sabendo que você tem uma iniciativa voltada para resgatar esse lado extraordinário que é essa herança cultural nordestina em São Paulo. Como é que anda o seu projeto lá do Museu Estadual de Tradições Nordestinas? Então, tivemos a felicidade de ter aprovado o museu, né? Eu digo que os nordestinos, eles têm algumas características, além do sotaque, da braveza, daquela, né? Muito forte, o trabalho. Eita, são porretas, né? Sim. E eu conheci a Francis Bezerra, a dona Francis, e ela me disse, inclusive, nem passava de eu te conhecer um dia, né? Isso lá no início do mandato. E ela me disse assim, olha, tem um amigo, o Ramalho, né, da construção, e ele nos ajuda muito, e enfim, e eu queria muito o museu. Eu tenho um museu muito singelo aqui, mas eu não tenho reconhecimento. Eu falei, dona Francis, eu vou comprar uma briga tremenda aqui na Lesp, porque parece tão bobo, né? Tem duas coisas que eu fui muito massacrada, pode acreditar, que foi o Museu Nordestino e a criação do Dia do Fox Paulistinha, que, na verdade, tornamos o Fox Paulistinha, o cachorro, uma raça paulista. Porque... depois a gente fala disso, mas assim, parece uma coisa tão besta. Você está gastando todo o arsenal da Assembleia para isso. Mas se eles soubessem, se as pessoas soubessem o que significou para a comunidade, né, ter um museu, o que significa lembrar de sua história, o que significa ter o seu dia, Sim. o que significa ser lembrado, ser... congregado, né? Ter congregado essa etnia, que eu não falo nem que é uma etnia, né? São nossos irmãos aqui, que a gente já se misturou tanto que não dá. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a aprovação desse projeto, valeu muito a pena mesmo. E assim, eu sonho ainda em conseguir aquela área lá para dona Francis, sabe? Aquela área que ela tem muito medo de perder, né? Porque a gente sabe que a parte de regularização fundiária, ela deixou há muito tempo a correr solto, e quando as pessoas se instalaram, depois de 30 anos, elas veem certas leis, né, querendo tirar aquilo que já é de direito. O projeto foi aprovado, mas o museu ainda não existe. Existe. Já existe. Já existe. Existe lá no Riacho Grande. Precisa de muitas coisas ainda para ficar... Riacho Grande e São Bernardo do Campo. São Bernardo. Perfeito, às margens da Billings. Exatamente. Olha que interessante. E ela fez, conforme ela pôde lá, toda a estrutura. Precisa de um ramalho aqui na nossa Assembleia Legislativa para que faça vigorar, né, não só a lei, mas também o estatuto do museu, para que ela tenha um salário ali, porque ela faz aquilo de coração aberto ali, ela precisa de uma ajuda, né, para poder catalogar, cultuar tudo aquilo ali, né, e é muito bonito tudo que ela faz ali, né, o amor, ela é uma poetisa nata, né, e ela consegue, junto com alguns outros nordestinos, que nessa luta do museu, eu conheci muitos lá em São João da Boa Vista, no Guarujá, em Santos, presidentes de museus locais, né? E foi muito legal tudo isso, porque era um mundo que eu desconhecia. E através da dona Francis, e ela trouxe tudo isso para mim, e eu fiquei apaixonada pela cultura, e não tinha como não dizer não para dona Francis, né? E aí nós conseguimos a homologação do projeto. Foi sancionado, mas só parou ali, foi sancionado. Agora você se vira, é mais ou menos assim. Né? Eu achei que iria ter uma iniciativa melhor para cuidar deles, tal, mas não houve, né? Então aí fica aí para tua pauta futuramente, se Deus quiser, vamos precisar muito de você aí para dar continuidade na execução aí do estatuto deles e da parte burocrática deles ali, porque eles merecem ser reconhecidos de fato de direito e ter um recurso. Perfeito. Ramalho, era necessário que de repente uma pauta, uma bandeira como essa fosse encampada pelo governo do estado, não é isso? Deixa eu fazer um comentário disso tudo, né? Primeiro que a Francis é minha amiga há mais de 40 anos. Ela disse. Segundo, a Francis, quando ela junto com Zé de Abreu, Lorival de Abreu e outros, quiseram criar o CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas, né?
naquela área que estão ali, aquele é um terreno da prefeitura, né? E na época a Fran me perguntou se eu tinha algum acesso a Erundina pelo fato de eu ser paraibano e Erundina também. E eu falei, eu nem conheço Erundina. Mas eu tenho um primo que também é vereador e é nordestino, que é o Fausto Tomás de Lima, que por certo conhece, e eu vou pedir para marcar uma audiência. Quando eu liguei para o Fausto, não, com a Erundina não precisa marcar audiência. Nós vamos lá e falamos. E nós fomos ali junto com o Zé de Abreu, com ela, todo mundo, e a Erundina fez um comodato ali por 30 anos, que eu acho que já deve ter renovado, porque faz mais de 30, né? E na época o Zé de Abreu ainda me convidou para participar daquilo, eu não quis, eu falei, não, só ajudei nisso aí, mas a Fran participou. Depois, por alguns motivos, a Fran brigou com ele, deu um pau no coitado do Zé, azunhou ele tudo, deu problema de polícia, um negócio danado. Alguma coisa ele fez, eu tenho que defender minha vida. Deu um cacete lá danado, eu sei que foi um negócio, e ela saiu dessa coisa toda, né? E a Fran, ela está com esse museu, que ela juntou isso lá no Riacho Grande, ela criou o Dia do Nordestino, agora caçaram o companheiro dela, que era a Associação do Nordestino, ela está numa guerra danada. Dá uma ligadinha para ela. Vou ligar. Ela está dando tiro em todo mundo e com uma certa razão. Agora, deputada, nós criamos aqui o CDN, Centro Democrático do Nordestino, que tem como finalidade combater o preconceito contra o nordestino. E até no setor da construção civil nós estamos mudando agora a nomenclatura. Porque antigamente eu ia fazer uma palestra na universidade e juntava todos os alunos da universidade, dava 300 para fazer uma palestra. Hoje eu vou, ele junta todos os alunos de engenharia da faculdade, não dá 20, não dão 20. Então ninguém quer mais ser engenheiro civil. O mestre de obra não quer que o filho seja mestre de obra, o carpinteiro não quer que seja carpinteiro. E isso faz com que nós vivemos hoje o apagão da mão de obra, né? Então, dentro desse projeto do CDN, com os empresários, nós estamos também querendo mudar a nomenclatura para valorizar um pouco o nordestino. A ideia nossa era criar aqui um projeto igual o São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E que até uma pessoa que eu não conheço, mas fala comigo por telefone, que foi assessora da Xuxa, né? A Marlene Matos. Marlene Matos, né? Ela sempre fala comigo e ela está entusiasmada para fazer isso. Nós tivemos a beira de conseguir uma área, mas aí o prefeito, 45 minutos meu que deu para trás, e depois eu fui apoiar a Tabata, aí perdi tudo, né? E a política faz isso, que era ali onde tem o CMTC Clube. Ele seria o ideal para aquilo. Hoje eles estão fazendo residência ali para abrigar moradores de rua, né? Mas aqui eles davam para fazer uma feira enorme para a gente ter realmente mais de 50 restaurantes com comidas típicas do Nordeste diferentes, de cada estado, de cada país. E também o CDN, que já está também em outros países. O Ricardo, aí, que é o nosso diretor aqui, já está ajudando a colocar nos Estados Unidos em algumas cidades, né? Para que a gente possa combater um pouco esse negócio do preconceito. Quando eu cheguei em São Paulo, e eu vim lá da Paraíba, né? Que tudo quanto era nordestino era taxado como baiano. Olha o baiano, né? Passou da Bahia, era baiano. Até o mineiro que é baiano cansado, né? Baiano cansado, baiano é verdade. Cansado, né? Falava isso aí mesmo. E no Rio de Janeiro, tudo que era nordestino era Paraíba. Né? Então tinha muito essa coisa. E isso ainda é um negócio que nós precisamos combater. Tem uma matéria no jornal aí, econômico, né? Que saiu essa semana, e eu acho que era até para ter uma matéria ontem da Bandeirante, caiu a pauta, né? Valor econômico, né? Que tem lá uma página inteira da entrevista minha, de outras pessoas, né? O que fazer para a gente conseguir trair as pessoas para a construção civil. E uma das coisas, talvez nós temos que achar brecha. Eu queria defender que a partir dos 14 anos a criança passasse a trabalhar na construção civil em algumas profissões. No passado a gente trabalhava com 14 anos. Né? E ninguém arrancou um pedaço de ninguém. Né? Pelo contrário, tem essa história que até os 18 anos não pode trabalhar e aí o cara não tem o que fazer e vai virar outra coisa da vida, que não é isso que nós estamos comentando aqui. Mas eu conversei com o governo federal, com outro, e esbarra na Constituição. A Constituição realmente não permite que na construção civil trabalhe menor de 14 anos. Assim como o Estatuto da Criança do adolescente, né?
Mas eu estou vendo se eu consigo uma brecha, Tony, junto ao Senai, para que a gente convença a criança com aos 14 anos a estudar no Senai, e principalmente coisa de construção. E dependendo do curso, se for técnico, o que for, aos 17 anos ele estagiar no canteiro de obra com toda a orientação nossa. Perfeito. Que é para a gente motivar o cara a querer ser engenheiro civil, ser mestre de obra, ser encanador, ser eletricista, ser esse pessoal todo. Mas voltando para a parte principal que vocês estão comentando, que é o CDN, a ideia nossa é ampliar isso a cada dia que passa, né, para a gente valorizar o nordestino. O nordestino, e principalmente nas capitais e lá fora, construção civil, 96% são nordestinos, o filho ou neto nordestino. Você vai num restaurante, é tudo nordestino, cara. Acho que quase 100%. Eu queria te fazer essa pergunta. Por que na construção civil vocês se dão tão bem? Assim, os nordestinos. Eu sei que vocês são porreta, fortes pra caramba, determinados, mas de onde surgiu isso? De virem, e a maioria... A gente tem outros segmentos, mas, como você disse, 96% é na construção civil. Por quê? O que levou isso? Vocês a se especializarem nisso? Boa pergunta. Virem, né? Não é bem... Eu vou te contar um exemplo seguinte. Eu cheguei em São Paulo em 68. Na realidade, eu cheguei em 69, 67. Eu cheguei em dezembro de 67, só que comecei a trabalhar na construção civil dia 2 de janeiro de 68. E a rodoviária era aqui do lado do sindicato. Depois é que mudou para a Luz. Sim. E depois lá para Rodoviária do Glicério, né? A rodoviária do Glicério. E naquela época as pessoas vinham para São Paulo, principalmente do Nordeste, que fala Norte, não, Norte quase nunca ninguém veio para cá, né? Tem muito nortista aqui. É nordestino mesmo. Quando muito mineiro, que é, né? Que é o Nordeste. É que chamavam de Norte antigamente, né? Mas não se referia ao Mas Nordeste. é nordestino é que vem para cá. E eu cheguei aqui no começo que estava acontecendo o milagre econômico brasileiro, que aconteceu mais nos anos 70, mas já começava ali no final de 69, né? A gente vinha para cá de Pau de Arara, né? Eu fui um cara que vim de ônibus, mas antes tivesse vindo de Pau de Arara. Porque que de ônibus foi pior. Pau de Arara chegava com 4, 5 dias aqui, eu demorei 15 dias para chegar aqui. O ônibus quebrava, não tinha estrada, né? E quando chegamos aqui, ali tinha umas peruas que selecionavam as pessoas para trabalharem. Aí você tinha emprego em restaurante, nas indústrias, tanto em São Paulo como em São Bernardo, ou na construção civil. Como é que eles selecionavam isso? Quem tinha onde morar, geralmente ia para restaurante ou para indústria. Quem não tinha onde morar, sobrava a construção civil. Para poder morar. Foi onde eu fui. Eu saí daqui, fui trabalhar de servente numa obra aqui na São João. E por essas razões, até hoje, as pessoas vêm para a construção civil. Agora não tem mais alojamento, hoje já vem diferente. Hoje é o cara que traz, ele vem aqui. Tanto é que você vai na obra hoje, é quase todo mundo piauense, é quase todo mundo paraibano. E geralmente numa cidade só. Que um vai trazendo o outro vai convidando, né? Mas na área de costureira são assim também. E na área de metalurgia são assim também. O Lula é um nordestino que foi torneiro mecânico. Então os nordestinos, eles realmente são responsáveis pela mão de obra mais rústica, mais produtiva, aqui e no mundo. Se você vai em qualquer parte do mundo, tem nordestino lá. E a construção civil, falta gente aqui também em várias partes do mundo. Eu faço parte da ICM, Internacional da Construção e da Madeira. Nós estamos em 132 países. Tomara que chegue nos 195, que é o número da OIT. E em todos os lugares falta mão de obra específica para a construção civil. Talvez, Tony, por esse grande problema, é o peão que eu quero mudar na nomenclatura. Por que peão? Porque pedreiro, o cara come igual pedreiro. Pedreiro é o cara que assovia com as mulheres na rua, não é? Por que essa coisa? A imagem ficou pejorativa, né? Ficou pejorativa. Então, nós temos que colocar construtor de alvenaria, construtor de hidráulica, construtor de elétrica. Quando não for construtor, consultor, alguma coisa. Para atrair um pouco e tirar um pouco essa coisa pejorativa do preconceito, de que o cara falava... O pessoal brincava muito comigo, logo que chegava, e falava, aqui você não fala que é da construção civil, não. Fala que é piloto de avião, qualquer coisa. Por quê? Porque senão você não arruma namorada. Ninguém quer saber disso aí, né? Não, tem que ser técnico de engenharia, de alvenaria pois é, tradicional. Tem que mudar, né? Eu tinha um mestre de obra, para encerrar,
era um italiano, né? E ele falava assim, Ramalho, e olha, que era naquela época, já faz 58 anos, né? E foi essa coisa de construção um problema sério, Ramalho. Eu fiquei viúvo e comecei a namorar com a viúva. Eu, mestre de obra, italiano, conheci melhor, né, convidei para o casamento. E aí ela falou, mas como é, o que você faz da vida? Não, eu estou muito bem, tenho umas 40 casas de aluguel, tá, fiquei viúvo, a família toda está bem encaminhada, né? E ela falou, não, mas eu quero saber em que você trabalha, né? Ele falou, eu enchi a boca, até porque na época um mestre de obra que era tudo estrangeiro, europeu, ganhava mais que engenheiro, era um negócio danado. Eu falei, eu sou mestre de obra, né? Ela falou, tchau, meu amigo. O que é isso? Meu marido era engenheiro. Faz 20 anos que o desgraçado morreu, meu cérebro está cheio de concreto até hoje. Ai, cruel, hein? Mas, Adriana, o companheiro Ramalho fala aí das agruras do nordestino em São Paulo, isso é uma realidade. Como a gente disse, embora hoje praticamente metade da população, quem não é de ascendência nordestina, né? Mas nós temos aí, vamos colocar dessa forma, outras pessoas, outro segmento social que também é tratado com muito preconceito, e eu sei que você também é especialista nessa área, que é o pessoal da segurança pública, né, Ramalho? Porque policial militar hoje é visto quase que como é um bicho perigoso ali, né? E a gente sabe que todo mundo precisa da polícia. A verdade é essa, a gente não fica um dia sem polícia. Essa é a realidade. Mas nós temos aí pesquisas, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha o ano passado, divulgado em vários veículos de comunicação, que 51% da população tem mais medo da polícia do que confia na polícia. E ao mesmo tempo também tem uma outra pesquisa que diz, na verdade, que a margem de letalidade dos policiais no Brasil ela é gigantesca, ou seja, o policial que se despede da família pela manhã cedo, ninguém sabe se ele volta para casa, né? Como conciliar isso? Como confiar mais na polícia e ao mesmo tempo dar uma segurança maior ao policial? Bom, primeiro nós temos que... Eu sempre digo que ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, quando a gente fala de dar segurança, de dar proteção, de dar cuidado, de dar, né, de doar, né? Nós temos que entender que quem não recebe isso, não só da sociedade, mas principalmente do governo, do Estado, que polícia é estadual, né? Ele não tem o que dar. Bom, um policial, ele sai, veste uma farda e morre porque nem conhece. Eu só conheci uma pessoa que fez isso na história, Jesus, ok? Sim. Então, ele não pode ser tratado da mesma forma. Agora, um policial que ganha mal, que tem que fazer 2, 3 bicos para poder ter uma casinha mais ou menos e morar num lugar digno, porque ele não pode morar em qualquer lugar, ele não pode frequentar algum lugar, né? Então ele se cansa muito, ele é muito estressado porque ele não tem um salário digno. Um policial que não tem um olhar de visão mental, de saúde mental, né? Hoje nós temos psicólogos formados, policiais dentro das instituições, e quando esses policiais atestam que esse policial precisa ser afastado para tratamento, ele tem que passar numa junta no hospital. E essa junta é composta por ortopedista, clínico geral, né? E eles desabonam os atestados dos psiquiatras, dos psicólogos e retornam esses policiais para o serviço. Sim. Então ele vira uma bomba relógio armado, desequilibrado, cheio de problema financeiro, cheio de problema familiar, né? Porque é muito difícil, não é fácil. Eu sempre digo que o policial ele é o último elo entre o bem e o mal, né? E então, quando esse elo, que é quem nos separa dessa barreira, ele também precisa de ajuda e não tem, precisa de valorização e não tem, se quebra, fica frágil. E por mais que ele tenta, né,
fica complicado ele doar aquilo que ele não tem. Então, nós temos hoje uma legislação completamente incoerente com a nossa realidade. Hoje, o policial prende um bandido, daqui meia hora na custódia, ele está solto de novo. Sim. O policial prende essa pessoa 3, 4 vezes, ele vai para a rua novamente. Então, eles vivem enxugando gelo. E ele fica marcando o policial. Não só marca, como desafia, né? E como chacota. Isso é um motivo de chacota. Então, o que a gente precisa? O que nós precisamos entender? Que nós temos que criar mecanismos, primeiro, de mudança de olhar e de entendimento. Por que a população tem medo da polícia? Desculpa, eu vou falar muito chucramente, talvez eu não esteja falando por todos, mas só quem tem medo da polícia é quem deve de alguma forma, né? O policial, às vezes, a gente vê uma abordagem que ele é truculento, ele não é treinado para isso. Sim. O treinamento dele não é para ser um policial truculento, mesmo porque ele passa por uma série de exames antes de entrar na polícia, principalmente na parte psicológica e de investigação social. Então, não é possível. Ou nós estamos errando na seleção, né? Ou alguma coisa acontece depois que esse policial entra. O que é que acontece dentro com esse policial quando ele entra? A sobrecarga que ele tem, não só do estresse, nós somos feitos para a vida, não para tirar vidas. Nós somos feitos para o amor e não para o ódio, né? Eu sempre digo que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E eles combatem exatamente isso. Então é uma guerra não só espiritual, como uma guerra muito vertente aqui embaixo. E esses policiais, né, quando eles têm um comando que também é despreparado, que é cobrado, que não tem uma valorização de carreira, que precisa punir os seus subordinados para poder ter suas estrelas, suas promoções, seguir ele se torna um carrasco. Então, uma pessoa aqui em cima, um comando doente, adoece esse policial, que adoece a sociedade, que não consegue dar a resposta. É lógico, é óbvio que a sociedade paga e paga caro para ter segurança, né? Não merece, mas por outro lado, o policial dá a vida e também não tem nenhum suporte. Então, nós precisamos fazer um olhar, primeiro, legislativo. Nós precisamos mudar a legislação hoje. Ela é muito, muito vaga, ela é muito... Hoje, os manos têm mais direito do que os policiais, né? Nós precisamos mudar esse conceito de policiais. Por exemplo, o programa ProERD nas escolas é uma forma muito inteligente de não só combater as drogas dentro da escola... E de aproximar o policial do estudante. Do estudante, porque ele vai crescer dizendo, se eu estou correto, o policial é correto. Sim, claro. Se eu fizer alguma coisa errada, vou ter alguém que vai me punir. Sim. Mas não assim, eu tenho medo da polícia, né? Sim, Eu tenho desespero da polícia. Outra coisa, nós temos aí muitas coisas internas que acontecem intermuros que não são divulgados, né? Nós temos hoje uma Constituição do Estado que não é respeitada. Isso eu tive uma conversa com o Márcio França e eu tinha certeza que se ele tivesse sido governador, isso teria mudado, né? E a minha admiração pelo Márcio França veio exatamente desta luta, do olhar dele ali naquela transição de 9 meses como governador interino, a mudança que ele fez na segurança pública. Ele conseguiu trazer os policiais para perto dele, né? Tem cenas que o França fez, assim, coisas tão pequenas que transformaram a vida de policiais. Você quer um exemplo? Os policiais estavam em forma no palácio, né, chovendo, e ele desceu do carro dele com aquele aparato, todo mundo com guarda-chuva, e ele viu os policiais em forma na chuva. Ele falou assim pro estafeta dele, por que eles estão assim? Porque é o protocolo, o senhor é o governador. Então, a partir de hoje, é lá dentro... Ali, se eles estão na chuva, eu vou ficar na chuva, fecha o guarda-chuva. Foi lá e cumprimentou um a um e deu a ordem de que eles se retirassem para debaixo das garagens. Custou alguma coisa? Não. Onerou o Estado? Não. O que é isso? Um olhar diferente. Humanização. Não se tem humanização hoje. Mas você não acha que isso também depende um pouco da questão de organização da nossa polícia? Porque em 1970 você juntou a Força Pública, que era um tipo de um exército do estado de São Paulo, com a nossa Polícia Civil.
E a nossa Polícia Civil, ela era uma referência em matéria de segurança pública. Essa humanização não poderia ser resgatada se você, de repente, deixasse de chamá-la de polícia militar e voltasse a ser uma guarda civil, uma coisa mais ligada à população? É independente do nome. O que nós temos não é nomenclatura. Não é nomenclatura. O que nós temos que fazer é mudar a mentalidade do comando. O governador que entra, geralmente, ele coloca pessoas que são indicadas, que são ali. Quer ser um bom governador, quer ter uma segurança ímpar, faz um plebiscito dentro das praças. Escolhe seu comando ali embaixo. Você não é favorável a essa política de segurança do governador Tarcísio? Não sou. Eu acho que o comando da Polícia Militar precisa ser eleita por uma lista tríplice de candidatos, onde as praças possam votar. Precisa ser escolhido. Ele tem que estar sob o comando do governo, mas ele não pode ser subordinado ao governo. Porque hoje a polícia, ele trabalha para o governo do estado, para o governador. Ele não trabalha para a população. Uhum. Ele não tem os policiais aqui embaixo, porque são camadas. Aqui é vou te falar o termo que a gente usa na polícia, tá? É a casa grande e a senzala. Uhum. É assim que os policiais se veem hoje. Então, aqui em cima, nós temos que humanizar aqui em cima. Uhum. Aqui vai funcionar bem. Automaticamente isso vai ser passado para a população. E, paralelamente, um trabalho de valorização da polícia, não só na sociedade, mostrando o outro lado da polícia, com campanhas, com programas que aproximem a polícia da população, mas também valorização salarial, principalmente mudar a Constituição. Nós temos uma Constituição que não é cumprida hoje no estado de São Paulo. Sim. Eu tenho um vídeo gravado do governador Tarcísio prometendo que iria cumprir a Constituição. No quê? Em qual quesito? No artigo que se refere a policiais demitidos injustamente. Hoje nós temos mais de 25 mil, isso eu estou te dizendo porque eu tenho catalogado eles eu levanto essa bandeira até hoje deles e os acompanho. Chamam Cinza Bandeirantes e Policiais para Sempre, os dois grupos. Esses policiais, eles foram absolvidos em todas as esferas, e a Constituição diz que quando você é absolvido numa ocorrência por algum crime, alguma coisa, você é imediatamente alocado novamente nas fileiras das instituições. Sim. Isso não acontece. Uhum. Então, assim, é um absurdo. Márcio França participou de uma audiência, se comprometeu, uma pena que não esteve ali para cumprir. Então, assim, a gente pode ficar horas falando sobre o tema. É muito complexo. O nosso diretor Ricardo Vieira, ele disse que nós não temos mais muito tempo, mas é claro que eu quero ouvir o companheiro Ramalho sobre isso, porque, inclusive, Ramalho, o nosso governador Tarcísio de Freitas, ele é um homem egresso da caserna, né? Ele é, na verdade, um militar. Sua opinião? Ele é um militar, mas ele é engenheiro só, né? Uhum. Apesar de ter tido... Só tem a formação, né? Ele é um oficial, mas ele se dedicou a vida inteira em ser técnico. A deputada tem toda a razão no que ela está falando, mas toda mesmo. Nós vamos fazer aí muitas coisas para mexer na polícia. Além do salário, a gente precisa dar uma condição de vida melhor ao policial e principalmente à família dele. O policial fica aí treta-presco, parapresco, né? Uhum. E a assistência é muito pouco, muito pequena, apenas no hospitalzinho aí, que não tem todo esse socorro, está falido, porque está isso tudo, né? E aí dentro é a própria hierarquia da própria polícia. Tem muitos policiais demitidos injustamente. E sabe por quê? Porque foi um superior dele que denunciou. Sim. E aí não pode voltar atrás, porque senão o cara manda. Quando eu estava deputado, eu recebia muitas reclamações disso aí, a gente ia ver os cambal. E eu ali, quem é que eu socorria? O Campo Machado. Ele sabia tudo de polícia, tinha acesso a toda a secretaria, né? E o Campos atendia e ele já falava na cara, mas olha, se a denúncia foi feita assim, assada, para eu limpar a tua barra, o tenente que mandou você para a rua, ou o capitão, sei lá, vão perder o emprego. E o Campo foi muito leal com o estudo, porque eu falei, Campo, é um mundo que eu não conheço. Então eu queria que você orientasse, se for possível. E ele atendia as pessoas e falava, vou resolver seu problema ou vou orientar, mas você vai continuar votando no meu irmão Ramalho. Você vê o nível que era do Campo Machado e a lealdade que era o Campo Machado.
e tudo isso que a gente fazia. Então o campo foi mais do que um mestre para mim. E fez uma lei, viu, Ramalho? Ele fez uma lei, a PEC 06, é de autoria dele e minha, que corrigia essa injustiça. Infelizmente ele partiu, eu não estou mais lá e essa PEC foi engavetada. Porque tem muita gente ali que diz que defende a polícia só para ganhar voto, depois abandona. Sim. Desculpa. Pois é, mas isso é uma das coisas que é muito da pessoa, né? Agora, e para concluir de uma vez por todas, essa coisa da cultura, Tony, nós precisamos trabalhar muito nessa divulgação. Né? Tem pessoas que têm medo da polícia, né? Mas nós temos que separar o jogo do trigo. Tem realmente policial bandido que precisa ser punido e afastado das corporações. Tem policial que é como ela disse, aqui mesmo eu tenho 6 que trabalham comigo, da polícia, né? Eles trabalham lá um período, o outro faz um bico comigo, até porque eu dou opção por um policial, porque ele sabe se defender, se for preciso dar um tiro para se deve defender alguém, ele não vai fazer besteira, né? Mas eu acho que essa coisa nós precisamos mudar muito, porque nas horas difíceis, você lembra mais da polícia do que de Deus. Sim. Sim. Você está sendo assaltado, está com a arma não sei de onde, você vai, liga para a polícia, você não liga para Deus, né? O Deus me socorre, né? E eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos fazer uma divulgação. Se eu voltar a ser deputado, só Deus sabe, e o povo, se quiser, nós vamos precisar trabalhar muito nessa coisa da gente poder, e aí vou resgatar, já tem algumas assessoras do Campo Machado comigo, para a gente buscar alguma forma da gente estar criando uma forma para poder a sociedade confiar e gostar da polícia. E tem muitos que gostam, e tem muitos, eu me sinto seguro. Eu não tenho problema nenhum de eu ter uma abordagem do policial. Eu tive essa semana aqui, né? Nós estávamos passando, tinha aqui polícia para tudo quanto é lado, o cara mandou parar. Né? E aí o menino estava dirigindo e falou, você mora por aqui? Ele falou, não, eu sou do sindicato. Aí o cara olhou assim, acho que é o Ramalho que está aí. Eu falei, é ele mesmo, né? Quem não deve não teme, né? Você não tem nada a ver com um negócio desse. Tem policial corrupto? Tem muitos por aí. Um certo dia eu fui parado aqui na Serra do Cafezal, faz tempo, né? O policial me parou lá, liga a seta para a direita, liga para a esquerda, liga não sei para onde, foi ligando tudo, né? Ele falou, infelizmente eu vou lhe multar, porque isso aqui não está funcionando, isso aqui também não está funcionando. Eu falei, pode multar que eu vou assinar a nota. Mas sim. E vou processar a oficina, porque eu mandei fazer uma revisão desse carro e paguei. Se tem alguma coisa errada, eu vou processar. Essa multa ele vai pagar, pode fazer. Eu falei, não, o senhor deve ser boa gente, tá? Tem uma abordagem do senhor, né? Quer dizer, o cara vem ali para dar uma cantada para ver se você... Olha, não, tudo bem, eu preciso ir embora, tá uma caixinha, não sei o quê, né? Agora nós precisamos separar quem é bandido e quem é policial. Gente boa e gente ruim tem em todo canto. 98% do policial são honestos. Agora, não é porque tem lá 2% de bandido, vagabundo, nós temos que limpar na rua, que a gente tem que emporcalhar a corporação por conta de 2% de desonesto. 2% de desonesto tem que ir para a cadeia. Seja ele policial, seja ele dirigente sindical, seja ele político, seja ele juiz, que tem também, seja ministro. Se não for, esses caras têm que ir para a cadeia. Eu não tenho nenhuma paixão por bandido, Tony. Mas eu vou sempre defender quem são honestos e que tem compromisso com o povo, com o Brasil e com o planeta. Perfeito. A minha opinião pessoalmente é que num país tomado, infelizmente, muitas vezes pelo crime, eu acho que os policiais deveriam ter um tratamento especial e, de repente, até morar em vilas militares para resguardar a segurança da sua família. Porque, Ramalho, independentemente de qualquer coisa, eu acredito que ser um policial militar, um policial civil, um policial federal, é uma vocação, não é só uma função. Está no DNA. Mas, Adriana, nós não temos mais tempo. Faça seu comentário final e deixa seus contatos, companheira. Tá bom. Bom, primeiro eu quero mais uma vez agradecer por estar aqui, Ramalho, nessa parceria que se inicia, né? E dizer que eu quero te agradecer pelo teu olhar, né, com nós mulheres, inclusive sobre as mulheres empreendedoras, que eu já estou aqui apaixonada pelo seu projeto, né? E dizer para você que nós precisamos de gente séria, comprometida e gente que saiba fazer política. Então, o caminho não é fácil, mas não desista.
né? E a Bíblia diz que havia uma pessoa, né, o nome dele é Arão, e quando ele tinha que orar, e às vezes ele cansava, né, de ficar com a mão, e vinha o amigo e segurava sim. esse braço para que ele não desistisse. Quero ser esse braço, né, seu, nessa luta. Eu que já estive lá dentro, sei exatamente como não é fácil. As pessoas acham que é um mundo de glamour e não é. E assim, hoje a Adriana Borgo ela é uma pessoa que ajuda pessoas, que é isso que a política faz. Eu não sou uma política, mas eu uso o meu conhecimento para ajudar pessoas. Sim. Estou inserida agora lá no Vale do Ribeira, mais precisamente em São José dos Campos, numa comunidade chamada Peixe Dourado, uma comunidade rural apaixonante, com um projeto ali de regularização fundiária. Tivemos sucesso numa lei aprovada agora, estamos no aguardo do decreto, e nós vamos precisar muito de pessoas que se importam com o povo. Então nós precisamos de você. E eu, assim, tenho as minhas redes sociais, Adriana Borgo Oficial, tanto o Instagram como o Facebook. Lá tem um pouco da nossa história, do nosso caminhar, né? E eu quero agradecer, porque não é todos os dias que a gente tem a oportunidade de vir falar daquilo que move o coração da gente. Políticas que impactam na sociedade. Perfeito. Ramalho. Eu só queria dar um informe aqui, quando você falou de vilas. Está aqui fora o doutor José Roberto, que é nosso consultor. Sim. E o primeiro Singapura de São Paulo foi feito no governo Maluf, secretário era lá em Caimbu, né? E foi nós que fizemos, porque eu era conselheiro da Secretaria de Habitação do município de São Paulo, né? Sim. E nós conseguimos, na época, tanto com o Maluf prefeito como o Maluf governador, que a gente fizesse prédios somente para policial. Não sei se esse projeto continua, mas era financiado, só podia comprar ali a Polícia Militar. E tinha um desconto. Sim. Né? Eu não sei se a Polícia Militar ou a Polícia não, as duas polícias. Perfeito. Mas era só isso ali. É exemplo do que acontece muitas vezes nas vilas do pessoal do Exército, das Forças Armadas, né? Mas nós criamos esse projeto, não sei como anda, vamos até ver. O Tarcísio fez agora um projeto que chama Moradia Segura, até 10 salários mínimos, né? Você pode concorrer. Aí tem uns critérios, ou a construtora tem que estar cadastrada no estado para você poder comprar zero, ou você pode escolher um outro financiamento, um outro imóvel e comprar já pronto. Já tinha, se eu não me engano, 77 mil policiais inscritos. Olha só como a demanda é grande, né? Tem muita gente que não tem. Quanto à Vila Militar, achou-se por bom senso, até ouvindo um pouco aqui embaixo na base, de não fazer as vilas militares por causa da fragilidade, da exposição para ataques, para coisas, né? Então eles estariam concentrados ali, seriam um alvo fáceis. Então eles resolveram, mesmo porque tem um polícia que mora em São José, outro mora não sei aonde, criar muitas vilas, não, né? Mas assim, esse projeto está em andamento, ninguém foi contemplado ainda, né? Eu espero que seja. E nós conseguimos que, por um clamor meio que assim, forte, abrir para o aposentado, porque o policial aposentado não estava incluído, né? Nós temos muitos policiais que não têm residência própria ainda. Perfeito, Adriana, muito obrigado mais uma vez. Ramalho, mais uma vez obrigado. Gente, nós não temos mais tempo e, é claro, voltamos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até lá.